Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. No vídeo de hoje nós vamos fazer a correção então da semana 3 do segundo PET de História da turma do 9º ano do Ensino Fundamental. Então vamos lá, primeira questão. Leia o decreto que cria o Serviço de Proteção aos Índios, o decreto número 8.072 de 20 de junho de 1910, artigo 1. O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais, criados no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tem por fim: a. Prestar assistência aos índios do Brasil que viviam aldeados reunidos em tribos, em estado nômade ou promiscuamente concivilizados. B. Estabelecer em zonas férteis, dotadas de condições de salubridade, de mananciais ou cursos de água e meios fáceis e regulares de comunicação, centros agrícolas constituídos por trabalhadores nacionais que satisfaçam as exigências do presente regulamento. Quais eram os objetivos ao se criar o SPI em relação aos povos indígenas? E a resposta: o objetivo oficial era de assistência aos nativos, às suas terras e à sua relação com a natureza. No entanto, a gente sabe que na prática o SPI tinha como objetivo aculturar ainda mais os indígenas, tirando-os do seu modo de vida e inserindo eles no modo de vida capitalista, já no que era chamado de civilizado, com o objetivo final também de ocupar as suas terras, algo que acontece até os dias atuais. Segunda questão. O artigo 2, a assistência de que trata o artigo 1, terá por objeto. Terceiro, pôr em prática os meios mais eficazes para evitar que os civilizados invadam terras dos índios e reciprocamente. Quarto, fazer respeitar a organização interna das diversas tribos, sua independência, seus hábitos e instituições, não intervindo para alterá-los, senão com a brandura e consultando sempre a vontade dos seus respectivos chefes. Qual o juízo de valor, preconceito se expressa em relação aos indígenas no texto? E a resposta é que, ao chamar os outros de civilizados, o texto dá a entender que os nativos, que os indígenas não são civilizados, eles são incivilizados, que é um discurso eurocêntrico aí que sempre existiu e existe até os dias atuais, por exemplo. Porque se eles se constituem ali enquanto sociedade, tem divisão, tem toda a questão que é ser civilizado, Terceira questão. Conquista e fortificação foram temas que preocuparam os brasileiros durante a época turbulenta da Segunda Guerra Mundial. A guerra na qual o Brasil entrou formalmente em 1942 proporcionou um constante pano de fundo para as imagens projetadas do índio. A conquista portuguesa foi reexaminada à luz das últimas ameaças europeias à soberania nacional. Sempre fiéis ao Brasil, os índios mais uma vez estavam provando seu patriotismo, contribuindo para os esforços de guerra através da produção agrícola e de borracha. A retórica do governo sublinhava que, dado o amor do índio ao seu território, seu amor ao Brasil seria uma simples extensão. Qual o uso da imagem do indígena frente à Segunda Guerra Mundial e à participação brasileira? E a resposta: a ideia de que o nativo ama incondicionalmente a sua terra e por isso a defenderia, mesmo que de forma indireta. O discurso era de que todos, inclusive os nativos, deveriam trabalhar para sustentar o Brasil na guerra. Isso por ser um ato patriótico. O nativo, que por muito tempo na história brasileira foi tido como excluído, agora era algo central e importante ali para o desenvolvimento, para a população brasileira, principalmente por conta da sua terra, que era muito rica em borracha, para se extrair a borracha. Então, lógico que vai ter esse interesse econômico aí também. E é isso, turma. Essa foi a correção então da semana 3, mais curta, apenas 3 questões falando sobre o SPI. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários sem problema algum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar a correção e a explicação de geografia com o professor Luciano, além das nossas redes sociais aí na descrição. E é isso, turma. Nos vemos então na semana que vem. Valeu!